Mas agora é hora de papo. Papo importante aqui com o Dr. Ricardo Vargas, o nosso nutricionista, falando hoje sobre 10 dicas você vai dar para manter o cérebro jovem. Como é que a gente consegue fazer isso? Vai contando aí para não perder as contas. Cremes. Bom, é que a gente tem que entender uma coisa, Teru. O cérebro envelhece, né? O cérebro envelhece. E nós temos que manter o cérebro ativo. E quando se pensa em envelhecimento cerebral, nós sofremos um processo que é chamado gliose. A gliose é quando você tem morte de neurônios e esses neurônios, ao morrer, ele deixa um espaço vago. E esse espaço vago precisa ser preenchido. E ele não vai ser preenchido por um novo neurônio. Ele vai ser preenchido pelo neurônio vizinho que vai sofrer um processo chamado plasticidade neural, onde o número de ramificações desse neurônio aumentam e ao aumentar o número de ramificações ele cobre então aquela área descoberta pelo neurônio que morreu. Então nós temos que entender que o cérebro, para se manter jovem, é preciso de um estilo de vida saudável, com um incremento de algumas vitaminas, alguns minerais, alguns compostos na alimentação e também algumas dicas importantes. Vamos lá, eu tenho aqui a primeira, é manter o peso saudável. Todas as pessoas que estão acima do peso, é triste dizer isso, mas elas têm pontos de inflamação no cérebro. A gordura se deposita no cérebro e ao depositar no cérebro, ela influencia no bom funcionamento cerebral. Então você precisa manter o peso saudável. Por quê? O peso saudável favorece o transporte do sangue pelos teus vasos sanguíneos, né? E a área de cobertura que ele tem para fazer é menor, então chega mais sangue no cérebro. Oxigena melhor, Oxigena melhor, né? Número 2, trocar os alimentos refinados pelos integrais. Não tem nem comparação, né? O alimento refinado nós já dissemos aqui. A palavra refinado é uma palavra composta. Ela é composta por uma partícula, um prefixo latino chamado re, que quer dizer duas vezes, né? Finado. E finado, morto. Então, o alimento refinado é um alimento morto duas vezes. É impossível você ter um cérebro saudável comendo alimento com pobreza de vitaminas, minerais e a fibra, que também é importante nesse processo para a produção da serotonina. Dica 4, atividade física. Então, quando você faz exercício físico, você aumenta Dica 3, desculpa. Você aumenta a plasticidade neural quando faz atividade física. Então, você tem a gliose, a morte do neurônio, e você consegue aumentar a ramificação. Além disso, você melhora a circulação sanguínea, levando mais oxigênio, mais vitaminas, mais minerais e também retirando aquele lixo que é produzido no cérebro diariamente. Agora sim, a quarta é controlar o sal. Sal envelhece? Com certeza, né? Quando você tem muito sal, você aumenta a pressão sanguínea. Desidrata também? O ato de aumentar a pressão sanguínea, você tem um problema. Você começa a gerar uma certa lesão no vaso sanguíneo, pelo atrito que o sal e o açúcar também pode estar causando. Esse atrito ele favorece a formação de placas de aterômio, que dificulta, né, a passagem do sangue, então o volume de sangue que chega é menor. Muito sal também aumenta o volume de sangue, isso aumenta a osmolaridade sanguínea, né? E quando você aumenta o volume, você força a saída de água, e ela saindo, ela vai levar alguns micronutrientes, alguns elementos importantes, essenciais para o bom funcionamento cerebral. A quinta regra é não fumar. Então, o cigarro não tem nem o que falar, né? Ele é um estimulante, é rico em nicotina. Aumenta a tua pressão sanguínea, mas a gente sabe que quando você tem o uso do cigarro, você tem uma produção muito grande de radicais livres. Radicais livres, para você entender de uma maneira muito simples o que é um radical livre, pensa num homem safado, que ele namora com uma, namora com outra, namora com outra, namora com uma quarta, namora com uma quinta, mas não fica com ninguém. E depois ele fica sozinho ainda, estragando a vida de outras, mas deixou um monte de gente sofrendo, né, as consequências da sua ação. O radical livre é assim, ele se liga com um, se liga com outro, se liga com outra célula, e por onde ele passa ele vai lesionando vários órgãos, artérias, e isso é um grande problema. Bom, muito bom, olha, gostei da sua dica. A sexta dica é evitar os estimulantes, que tem a ver com cigarro, que tem a ver com os refinados, né? Mas dentro dos estimulantes, tem os estimulantes que você come, e esses são problemas hoje muito sérios. Você tem uma lista aí, principalmente de 5 estimulantes que a gente vai citar. Açúcar é um estimulante, gordura. Foi feita uma pesquisa uma vez que os ratos que ficaram viciados em açúcar e em gordura, eles preferiam atravessar uma gaiola para comer o alimento que eles estavam viciados, levando choque, do que comer um alimento saudável. Além disso, você tem a cafeína presente no café, nos refrigerantes à base de cola e nos energéticos. Você tem a teína, né, que está presente no chá mate, chá verde, chá preto, chá branco, né, e também no guaraná. E por último, o estimulante que a gente deve evitar é a teobromina presente no chocolate. Por isso, o Philip sempre usa chocolate de alfarroba. Ao ele usar o chocolate de alfarroba, ele não usa nem açúcar e também não usa nem o estimulante. Por isso, a dica dele é muito boa.
Olha, rapidinho aqui a gente tem mais ômega, que é através da linhaça e da chia. Linhaça, chia são as principais fontes. Tomar sol. Importantíssimo. Sol, ali naquele período do meio-dia, às 2. Se você é branquinho, 15 minutos. Se você é moreninho, 20. Se você é negro, um tempo um pouco maior, porque você tem a melanina. Uma tolerância, que né? a melanina acaba filtrando e você precisa do raio UVB para produzir a vitamina D, que mantém a integridade do cérebro. A nona dica tem a ver com a quinta, de não beber e nem usar drogas, não usar cigarro também, né? A bebida alcoólica, ela não respeita o teu cérebro. A bebida alcoólica é uma coisa que ela atravessa a barreira intestinal e ela chega muito rápido na massa encefálica. Daí quando ela chega na massa encefálica, ela promove morte neuronal, mas ela também não faz com que você tenha discernimento, você não consegue agir pela razão. E é uma coisa interessante, né? Deus pede lá em Romanos capítulo 12, verso 1, que o culto deveria ser racional. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, dotado com a razão. Nem pertencemos ao reino animal. No outro dia a gente pode explicar isso. Mas o álcool, ele entorpece a mente e causa um envelhecimento muito sério, porque também produz radicais livres. E a 10ª dica tem a ver com o que você falou sobre adoração, tem a ver com confiança em Deus. Então, isso mantém o cérebro mais jovem? Mais jovem, só que assim, tem uma pesquisa que mostra uma coisa assim, que chega, sabe, a empolgar de falar. Mostra que as pessoas que oram, enquanto elas estão orando, tem regiões do cérebro que só são, né, irrigadas e muito oxigenadas no momento que elas estão em contato com Deus. E também mostra que as pessoas que meditam pela manhã, elas podem ter um aumento no número de neurônios, principalmente os neurônios que compõem o lobo frontal, que é essa região logo atrás do osso frontal, responsável justamente pela razão, pela memorização, pela inteligência. Decisão. Então, confiar em Deus é a dica mais importante, porque se você confia em Deus, você acredita no que está escrito, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E aí você promove as mudanças necessárias. Ricardo, obrigada mais uma vez. Que Deus te abençoe o seu ministério. Você tem feito palestras pelo Brasil inteiro. Realmente que Deus te use cada vez mais, que você possa dedicar os seus talentos a Ele também, viu? Amém. Nós estamos hoje lá em Maringá e montamos agora um grupo para tratamento de obesidade. Um tratamento que é simples, que é os remédios de Deus, mas que tem tirado até diabéticos que usam insulina da insulina. Então, assim, Deus promove milagres quando você permite o teu corpo mostrar o que ele tem para oferecer. Que bom. Obrigada por estar aqui com a gente, viu, Ricardo? Sempre um prazer.